Bom, hoje nós vamos ter uma apresentação do José Luiz Galvão sobre Jesus, sobre ele Messias. José Luiz, você está com a palavra, José Luiz. Gracias. La figura del Mesías fue fundamental en la historia de la humanidad. El tiempo empezó a contarse a partir de la aparición de una serie de eventos religiosos y la historia de la humanidad se partió de entonces. En la Edad de Bronce, que es la etapa de la historia del hombre que se desarrolló entre 3000 antes de Cristo y el 1200 antes de Cristo. Esta denominación se da por el descubrimiento y uso del bronce que se obtiene por una aleación de cobre y estaño. Esto significa capacidad de generar y manejar altas temperaturas, más de 1000 grados centígrados, de diseñar hornos, moldes, herramientas, desarrollar abrasivos, así también la generación de una visión comercial, el desarrollo de técnicas de construcción, de guerra, de combate, de transporte. La importancia fundamental de la comercialización de los grupos entre los grupos es clave en esta etapa del desarrollo del hombre. El bronce comenzó a usarse a fines del cuarto milenio antes de Cristo en Sumeria, área considerada como donde se originó la civilización, donde se gestó la intensificación agrícola, se generó el primer sistema de escritura, se inventó el torno cerámico, se establecieron los fundamentos de las matemáticas y la astronomía. Así también se crearon gobiernos centralizados y códigos legislativos. Ahí se inicia la estratificación social, la esclavitud y la guerra planeada y organizada. Ahí también fundan las primeras ciudades-estado, que se convertirán más adelante en reinos y luego en imperios. Los importantes vínculos comerciales crecen y se desarrollan. Se definen y redefinen conceptos éticos, estéticos y, por lo que a nosotros, a esta presentación se refiere, conceptos religiosos. El pueblo judío está en esta etapa formado por grupos tributarios o esclavos, dedicados básicamente al pastoreo y comercio, practicantes de conceptos y dogmas religiosos muy avanzados para el momento, únicos entonces en su concepción y práctica. La visión teológica del pueblo judío establece las fases de las religiones abrahámicas. Vemos el león de Judá en una de las puertas actuales del hospital Bikur Cholim en Jerusalén. Las religiones monoteístas o abrámicas con mayor número de miembros. La judía, cuyo rasgo distintivo, es la creencia en un único Dios, soberano absoluto, justo, omnipresente, omnipotente, amoroso, demandante y providente, que creó el universo y eligió al pueblo judío para señalarle reglas de vida y conducta. El cristianismo, donde se menciona la adoración y reverencia a un solo Dios y teológicamente establece el concepto de la Trinidad, que genera un dogma complejo de entender y seguir. El Islam, que además de creer en un solo Dios, solo en él adora interna y externamente solo a él. Un paréntesis, una acotación. Miguel Servet, médico, científico y teólogo español,
escribe de los errores de la Trinidad. Manifiesta que no usaría la palabra Trinidad, que no se halla en las Escrituras, que no se entiende y es blasfemo. Finalmente los calvinistas lo arrestaron, juzgaron y ejecutaron en la hoguera en 1553. Vamos a hablar de los judíos. Vamos a tratar porque es fundamental en el tema. Después de salir de Egipto, libres al fin, guiados por Moisés, caminan 40 años en el desierto y llegan a Canaán. Nos dejamos muchas veces llevar por las películas. El camino por el desierto no es 40 años de caminar, es 40 años de buscar la tierra prometida, establecerse nuevamente, restablecerse hasta 40 años encontrarlo. En la tierra prometida pueden dedicarse a la agricultura, al pastoreo y mucho al comercio, multiplicándose según el dictado de la Biblia hebrea, progresando como comunidad y sociedad, generadora de una de las más importantes culturas del Medio Oriente. Tenemos aquí un mapa de la zona a la que nos estaremos refiriendo durante toda esta presentación. Es elaborada en el siglo XVII y XVIII por un cartógrafo que el conocimiento de la época lo vertió en el mapa y vemos el mar Negro, el mar Mediterráneo, el mar Caspio, el mar Rojo y un poco distorsionada la geografía de la zona. Más tenemos un mapa de Canaán con los países adyacentes que se construye básicamente para que los europeos conozcan, entiendan cuál es la geografía a la que se refiere la Biblia. Esta se vendió en Westminster Hall en Inglaterra en el siglo XVIII. Otro punto fundamental en esta visión es la media luna de las tierras fértiles. Generalmente vemos nada más la parte de Mesopotamia, donde el Tigris y el Éufrates bajan de las montañas de la actual Turquía, pero del otro lado está el Nilo, que viene del centro de África hacia el mar Mediterráneo. Esto constituye el área donde se comerció, donde se aprendió, donde se entendió, se combatió y las civilizaciones tuvieron su principal desarrollo. Roma y Judea. El primer contacto documentado entre Roma y Judea se da en el siglo I antes de Cristo, a causa de la participación romana en asuntos internos de Judea, por la intervención en la disputa por la sucesión al trono de Judea. Pompeyo el Grande toma Jerusalén, entrando personalmente al sitio más sagrado del pueblo judío. No lo destruye, lo respeta, sin embargo, pone su pie dentro. De manera formal, Judea siguió siendo un reino independiente. Sin embargo, sus reyes fueron designados por Roma. La avanzada percepción religiosa de los judíos, que es un factor que cuando menos a mí no me explicaron completamente, el avanzado concepto religioso que se manejó en el pueblo judío. Esta percepción religiosa dificultó la relación con los romanos, siendo entonces más prudente tener un rey obediente de acuerdo con los datos que imponer una administración romana. Herodes
es el rey de Judea, designado por el Senado romano. Herodes establece una enorme brecha entre romanos y judíos. Se dice judío sin serlo de origen. Vive como patricio romano. Hace caso omiso de las tradiciones y fiestas importantes para los judíos y reina con poder despótico. Al mismo tiempo, genera un auge económico que beneficia a grupos judíos que comercian en todo Medio Oriente y que se benefician de los vínculos con Roma y sus provincias, generando y recaudando impuestos que dan enorme poder tanto a Roma como a Judea. Asesina o manda asesinar a distinguidos y respetados miembros del Sanedrín, dejando sin voz a los más ortodoxos, a los más respetuosos de las tradiciones y ritos judíos, a los teólogos que conciben un Dios y crean una religión, la religión. El Sanedrín, que significa sentarse juntos, fue un consejo o asamblea de sabios, formado por 23 o 71 rabinos en cada ciudad de la tierra de Israel, que hacían la función de juez. En el periodo del segundo templo de Jerusalén, el gran Sanedrín se reunía diariamente, excepto en los festivales judíos y en el sábado, en el llamado Salón de las Piedras Talladas. El Sanedrín constaba de 71 miembros, el sumo sacerdote de Israel y 70 hombres prominentes de la nación judía. El poder religioso y social estaba sentado en este consejo. El Sanedrín de Jerusalén estaba constituido por rabinos, por miembros de la nobleza judía, rabinos de las familias poderosas y maestros, sabios, mentores y eruditos, expertos en teología, ciencias rabínicas y ciencias naturales. Herodes aseguró el control total del consejo más importante e influyente de los judíos. Vemos aquí una ilustración de un pueblo, una población de México, de Guadalupe, Zacatecas, que ilustraba al Sanedrín, a sus componentes y a los demonios que los vigilaban y los motivaban. Principiamos ahora con el desarrollo de los inicios del cristianismo. El ángel Gabriel fue enviado de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a visitar a una virgen desposada con un varón de nombre José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y entró el ángel donde ella estaba y le dijo: Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Ella se turbó al oír estas palabras y consideraba que podían significar consideraba qué podía significar este saludo. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de David, su padre. Reinará eternamente sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. Es fundamental esta etapa. Un ser sobrenatural se acerca a María y le dice, sin tener un vínculo carnal, tendrás un hijo. Mucha de la definición de los dogmas y esencias de la religión católica se basa en esta concepción. María le dijo al ángel: ¿de qué modo se hará esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo:
el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que nacerá santo será llamado Hijo de Dios. Y ahí tienes a Isabel, tu pariente, que juega más adelante un papel fundamental, en que en su ancianidad ha concebido también un hijo, y la que se llamaba estéril está ya en el sexto mes, porque para Dios no hay nada imposible. Dijo entonces María: he aquí la esclava del Señor, acepto todo, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró de su presencia. Extraordinarios pintores, extraordinarias obras de arte se han gestado con base en, en esta etapa de la futura vida de Jesucristo. José de Nazaret, de la casa de David, y es importante recordarlo, marido de María, vive un complejo drama al darse cuenta del embarazo de su esposa y decide repudiarla en secreto para evitar el terrible castigo dispuesto en la Torá. En sueños recibe otra vez una visita secreta del ángel del Señor, y que múltiples autores asocian con el ángel Gabriel, quien le indica que su esposa es una mujer virtuosa, que ella concibió por obra del Espíritu Santo y que su hijo salvaría a su pueblo de sus pecados, por lo que José aceptó a María, y lo que significaba defenderla, respetarla y estar con ella en cada momento. Hay múltiples expresiones artísticas. Vemos un ejemplo aquí, Vicente López Portana, en 1791-1792. La Anunciación es una de las etapas más representadas en el arte occidental. Augusto, emperador romano, ordenó un censo en el que cada uno debería empadronarse en su lugar de nacimiento, y José viaja a Belén. Los censos no son eventos tan extraños, son muy frecuentes, pero tienen su ámbito y dan indicación de las fechas en que se realizan y los eventos que se dan en ese momento. José viaja a Belén en la última etapa del embarazo de María, por ser originario de ese lugar. Jesús nace en Belén mientras se encuentra de viaje y es adorado por pastores. Es adorado por pastores significa que algunas personas de la población lo distinguen y lo señalan como un ungido, como una persona especial. Vemos aquí imágenes del censo del siglo IV, un mosaico en Estambul, en San Salvador de Chora, en Estambul, sobre el viaje de María y su presencia en el censo. Actualmente, y desde fines del siglo XX, la mayor parte de los historiadores que se ocupan de la Edad Antigua concuerdan en la existencia histórica de Dios. Ya no hay ese cuestionamiento de no hay un solo documento que lo mencione completamente, que deje clara su origen y sus movimientos. Entonces, se acepta como innegable y básica la existencia de Jesús. Nacido probablemente en Nazaret, Jesús de Nazaret fue un predicador judío que vivió a principios del siglo I en las regiones de Galilea y Judea. Murió crucificado en Jerusalén en torno al año 30 bajo el gobierno romano de Poncio Pilatos.
Jesús nace probablemente en un establo, que en la época era parte de la vivienda, de la casa, porque hay un aporte de calor de los animales y que mantiene con mayor facilidad el calor que permite la vida en ese lugar. Animales de labor como labriegos y pastores acuden a conocer y adorar al recién nacido. Giotto de Vendôme, Sandro Botticelli expresan su forma de entender esta etapa. Hombres sabios de Oriente, y es muy importante recordar que son de Oriente, porque Roma era Occidente, Roma era la tendencia hacia Europa, en Oriente era un ámbito bastante grande pero desconocido. Llegan a Jerusalén los hombres sabios de Oriente preguntando por el rey de los judíos que acaba de nacer para adorarlo. Esto alerta a Herodes el Grande, rey de Judea en ese momento, por un potencial rival. Los hombres de Oriente, guiados por una estrella, llegan a Belén, donde adoran y reconocen a través de obsequios al niño. Tenemos una escultura en madera y trabajada con oro y algunos colores que se encuentra en Logroño, en España. Diversos reconocidos artistas dan su visión de la adoración de los reyes. Una vez más en sueños, un ángel visita a José y le dice: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que te avise, porque Herodes va a buscar al niño que acaba de nacer y acabará con él. La tradición dice que Herodes se enfurece y manda matar a los niños menores de 2 años, nacidos en Belén y sus alrededores. Sin embargo, esto es mucho el buscar un culpable y darle los elementos de crueldad. Belén era una población pequeña y encontrar en ella niños menores de 2 años, niños hombres menores de 2 años, no lo hacen una población tan grande como lo que nos hicieron pensar y nos hicieron creer en nuestra formación. Aparentemente no podían ser más de 20 los niños menores de 2 años en esta etapa. La llamada Sagrada Familia huye de noche hacia Egipto, donde permanecen hasta la muerte de Herodes el Grande. También Giotto, Rembrandt nos ilustran esta etapa de la vida de Jesús. Es importante también el descanso en la huida a Egipto. Antonio Stella y pintura que se encuentra en el Museo Nacional del Prado. Michelangelo Mariceda Caravaggio, que se encuentra en un palacio de Roma. Bartolomé Esteban Murillo, una pintura que se encuentra en el Museo de Hermitage en San Petersburgo. Herodes el Grande muere en el año 4 antes de Cristo. El ángel, nuevamente al ángel, habla a José en sueños y le indica regresar a la tierra de Israel. Así, la Sagrada Familia regresa a Galilea y se establece en Nazaret. Giovanni Francesco Romanelli da ilustración
de esta etapa. A los 12 años, Jesús es llevado a Jerusalén para celebrar la Pascua, como lo hacían cada año. Hay que recordar, y es un punto que fue distorsionado en mi caso y en el caso de muchos, en la religión católica, la agresión hacia los judíos no considera que la familia de Jesucristo fuera judía. Sin embargo, lo eran, y lo eran respetuosos de las fiestas, y acuden a celebrar las Pascuas año con año. En una de esas Pascuas, cuando Jesús tenía aproximadamente 2 años, se pierde. Se pierde en el regreso y tardan 3 días en encontrarlo. Lo encuentran rodeado por los doctores del templo, con los que mantiene un diálogo de alto nivel de conocimiento y gran madurez personal. Al ser preguntado, responde: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que es necesario que yo esté en las cosas de mi Padre? Y aquí menciona por primera vez en la historia una vinculación con alguien que no es su familia, con alguien que está más allá de los nexos familiares. Tenemos ilustraciones de Alberto Durero y de Giotto, de Jesús hablando con los doctores. La información sobre Jesús se hace exigua durante muchos años. No hay evidencia de actividad alguna de formación. Predica o habitación hasta el bautismo. Ceremonia practicada en el río Jordán por Juan, primo de Jesús, durante la cual Jesús lo reconoce como maestro y guía. La prédica de ambos presenta semejanzas hermenéuticas y teológicas. En líneas generales, la predicación de Jesús se mantuvo en el marco judaísmo de la época. Recordemos que Jesús es judío y predica como judío para los judíos. Tenemos aquí ilustraciones de Piero de la Francesca, que se encuentra en la Galería National Gallery de Londres, el bautismo de Cristo de Johann Peitiner, que está en el Museo de Historia del Arte de Viena. Al acercarse la misión de Cristo, es conducido por el Espíritu de Dios, figura que no está claramente definida en los evangelios o en la literatura alrededor. Lo conduce al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador habló: si eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en panes para comer. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. Una ilustración de Sandro Botticelli, que se encuentra en un fresco de la Capilla Sixtina, ilustra parte de este momento. El tentador lo llevó al pináculo del templo de Jerusalén. Arrójate, le dijo, que Dios te ha encomendado a sus ángeles. Vamos a recordar cómo siempre aparecen ángeles en las ilustraciones, los cuales tomarán tus manos para que tu pie no tropece con piedra alguna. También está escrito, dijo Jesús, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Aún más lo subió
el diablo a una montaña muy encumbrada y desde ahí le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y luego le dijo, todas estas cosas te daré si, postrándote de mí, me adoras. Es una clara evidencia de un soborno de alguien hacia Jesús. Sin embargo, Jesús responde, apártate de mí, Satanás, va de retro, Satanás, que a todos nos enseñaron, porque está escrito, adorarás al Señor Dios tuyo y a Él solo servirás. Albrecht Dürer ilustra ese momento en una pintura que se encuentra en la Pinacoteca de Brera en Milán. Al acercarse a Jerusalén y llegar a una población, Betfolge, junto al Monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos, no dice quiénes, diciéndoles, id a la aldea que tenéis enfrente y encontraréis enseguida un asna atada con un borrico al lado. Desatadlos y traédmelos. Si alguien os dice algo, le responderéis que el Señor los necesita y que enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Decid a la hija de Sisón, mira, tu rey viene hacia ti, manso, sentado sobre un asna, sobre un borrico, hijo de animal de carga. Los discípulos marcharon e hicieron como Jesús les había dicho. Trajeron el asna y el borrico y pusieron sobre ella los mantos y él montó encima. Una gran multitud extendió sus propios mantos por el camino. Los extendió para que pasara Jesús montado en el burro. Otros cortaban ramas de árboles y las echaban por el camino. Las multitudes que iban delante de él y los que seguían detrás gritaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que vive en nombre del Señor. Hosana en las alturas. Al entrar en Jerusalén, se conmovió toda la ciudad y se preguntaban, ¿quién es este? Este es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea, decía la multitud. Yoto de Bandone ilustra el momento de la entrada de Jesús a Jerusalén. Ya dentro de Jerusalén y antes de la Pascua, Jesús asiste al templo de Jerusalén o al templo de Herodes. Se molesta y entra en cólera al ver el patio lleno de ganado y bancas de cambistas, quienes cambiaban monedas griegas y romanas por monedas tirias, únicas que podían usarse en las ceremonias del templo. Hace salir al ganado, a los vendedores de palomas y tiró las mesas y bancos de los cambistas, haciendo rodar las monedas por el suelo. Es especialmente complejo, es especialmente importante entender que las monedas ruedan por el suelo en un concepto ideológico de que el comercio es parte fundamental en la vida diaria. Vemos una bellísima ilustración del Greco, la explosión de los mercaderes del templo del siglo XVII, que se encuentra en Madrid. Jesús y la mujer acusada de adulterio. Jesús confronta pobladores de Jerusalén y escribas. Recuerden que los escribas eran los burócratas de la época, eran los ejecutores de las instrucciones, eran los que interpretaban las leyes y las llevaban a efecto. Jesús confronta a los pobladores de Jerusalén y escribas
sobre la ejecución de una mujer sorprendida en adulterio que debía ser muerta por lapidación. Jesús se enfrenta a los vecinos, a los oficiales responsables de la ejecución, exclamando: aquel libre de pecado que tire la primera piedra, salvando a la adúltera. Sin embargo, retando a la concepción legal prevaleciente en el momento. Jesús se reúne para cenar con sus discípulos el jueves de la Semana Santa. Ejecuta el lavado de pies, costumbre común en Oriente y Oriente Medio, símbolo de hospitalidad y deseo de bienestar para con los invitados. Comparte el pan y el vino, señalando que son su sangre y su cuerpo. Durante la cena, les indica que será traicionado y negado por algunos de ellos. Y vemos una obra de Tintoretto, el lavatorio de pies, que se encuentra en el Museo del Prado. Una de las grandes obras de la humanidad, muy deteriorada por los avatares del tiempo y por las restauraciones poco fructuosas de las primeras etapas. Una cena de Leonardo da Vinci del siglo XV, que se encuentra en el convento de Santa María de Gracia en Milán. Después de la cena, Jesús se retira con sus discípulos a orar al huerto de Getsemaní. Ahí es señalado por Judas dándole un beso, que otra vez siempre es distorsionado, y era un saludo común entre maestros y discípulos, y es aprendido por probablemente los guardas del Sanedrín. En medio de múltiples conflictos legales, religiosos y de poder, Jesús es llevado a juicio. Por la Pascua, los tribunales judíos se rehúsan a juzgarlo. El prefecto romano, Poncio Pilatos, señala que no es su jurisdicción y evita hacerlo. Finalmente es expuesto por el Sanedrín al pueblo, hecho por el cual se culpa al pueblo judío por la condena a muerte de Cristo. Aquí tenemos una ilustración de Duce de Bonnicera en la Catedral de Siena, donde Jesús es llevado ante Pilatos y Herodes. Jesús es ejecutado. Figura que nos han expuesto y explicado y detallado durante toda nuestra formación. Hay dos ilustraciones, una de Salvador Dalí de 1954 y que se encuentra en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, y otra de Cristo Crucificado de Diego de Velázquez, que se encuentra en el Museo del Prado. Con base en las condiciones existentes en Judea y su dependencia del Imperio Romano, es factible y viable plantear una versión teórica, social y política de las acciones y actividades que, guiados por parte de sus líderes, habrían permitido al pueblo judío recobrar su soberanía y libertad, considerando aspectos teológicos, políticos, económicos y sociales. Aún hoy hay una entrada romana en la parte antigua de Jerusalén. Líderes religiosos, políticos y sociales destacados del pueblo judío analizan la situación de la sumisión y soberanía ante el Imperio Romano y analizan posibles estrategias para generar las condiciones que les permitan, en su situación,
ser libres y practicar libremente sus ritos, costumbres y tradiciones. Concluyen que deben tener un líder, más importante aún que los grandes profetas, que sea capaz de guiarlos en la enorme búsqueda de libertad. Definen así las características y cualidades que un personaje de tal magnitud debería tener, señalando que deberá ser el Mesías profetizado en las Escrituras. Un cisma divide a los judíos. Rabinos y teóricos religiosos conservadores que llevaron la práctica religiosa judía al momento de su máximo desarrollo. Por el otro lado, rabinos, líderes económicos sociales, así como jefes de familia a quienes convenía el estado de dependencia entre Roma y Jerusalén. La diferencia es irreconciliable. Las facciones usarán todas sus armas, recursos, estrategias y poder para lograr el cambio o la permanencia del estatus en el vínculo entre Roma y Jerusalén. ¿Es entonces posible y factible que se haya definido una estrategia para generar un líder tan importante y poderoso como nunca conoció y sí profetizó el pueblo judío? Se buscan mujeres de la casa de David. Se les avisa que serán madres de un ser de enorme importancia para el pueblo judío. Se les cuida y protege. Reinos de Oriente, no de Roma, son avisados del nacimiento del nuevo rey de los judíos, de los peligros que éste corre en el reino de Herodes, de dónde pueden vivir con seguridad. Cuando llegan a la edad requerida, son entrevistados por los sabios del reino, los hijos, para conocer su nivel de inteligencia. Son preparados durante años para ser líderes, para contender con comunidades, con adversarios muy preparados, con enemigos poderosos. Juan el Baptista, predicando en el desierto, de Antos Rafael Mengs, del siglo XVIII, que se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Houston. Al ser eliminado Juan el Bautista, sus discípulos informan a Jesús que será el nuevo líder, que Juan ha sido destruido. Jesús es tentado y amenazado. Se organiza un impresionante recibimiento al llegar a Jerusalén. En Jerusalén, reta a la autoridad civil, a los escribas, a las autoridades del templo, ataca a los practicantes de la usura, del comercio de animales de sacrificio. El movimiento de seguidores de Jesús y Jesús no son capaces de lograr su objetivo. El Sanedrín, manejado por los herederos de Herodes, logran destruir a Jesús. Tenemos una ilustración del Greco, Cristo en la cruz, que se encuentra en el Museo del Prado. Una figura histórica como Jesús, Cristo o el Mesías difícilmente pueden existir solos, aislados socialmente o desvinculados de la realidad de su tiempo. El Mesías puede ser analizado desde múltiples enfoques. Han sido estudiados, analizados, juzgados y reverenciados durante siglos. Esta es una visión muy personal, muy respetuosa y analítica. Agradezco su atención. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Bueno, empezamos con las preguntas. Roberto. José Luis, te felicito, te parabenizo por la presentación, fue muy buena. Pero yo tengo un comentario a hacer. La existencia de Jesús es históricamente comprobada a través de un historiador judío que se llamaba Flavio Josefo. Él fue de aquella fecha, más o menos de la fecha de cuando Jesús existía. Entonces,
yo no tengo dudas cuanto a la existencia física de Jesús. Lo que ocurrió después que él tenía 30 años, que empezó su peregrinación, está escrito en los libros de los evangelistas, de los 4 evangelistas. Entonces, si creemos en eso, también es un fato histórico, o sea, alguien que vivió en su tiempo y relató lo que ocurrió. Yo tengo muchas dudas y quería te preguntar, por ejemplo, ¿cómo vamos a saber que es verdad que cuando Jesús nació, él se fue con su familia a Egipto y ocurrió todo lo ocurrido? Eso, ningún hecho histórico, ningún libro, nadie escribió sobre eso. Es simplemente, se cree en eso solamente por cuestión de fe. Sí, yo personalmente no tengo una formación religiosa, pero sí histórica. Y me queda claro de que actualmente y desde el siglo pasado, los historiadores y los eruditos en el ámbito de la vida de Jesús están claros de que sí existió. Y creo que esto es importante. Las primeras formas de decir de la existencia de Cristo fueron simplemente de que había sido un predicador judío que fue crucificado en tiempos de Poncio Pilatos. Es todo lo que se sabe. Es hasta 30, 40 años después que se empiezan a tener documentos que son obviamente los evangelistas los que dan detalle de todo el complejo social y religioso que se da alrededor de la figura de Jesucristo. Pero ¿no te parece extraño? Por ejemplo, ¿cómo saben que María generó a Jesús siendo una virgen? ¿Por qué había necesidad de ser virgen? ¿Cuál es el motivo? Eso no hay pruebas históricas. No hay ninguna prueba. Y es un problema de la vinculación sexual entre una mujer y un Dios para generar otro Dios. Sí, pero lo que tú dijiste, José, eras descendiente de David. Y estaba escrito en la Biblia que Jesús sería un descendiente de David. Entonces, ¿por qué no sería hijo carnal de José? No lo sé, y creo que es una de las grandes preguntas aún existentes en este desarrollo histórico. Ok. Sí. No, yo también no tengo respuesta para eso. No. Y el que la tenga, y el que lo tenga será un avance impresionante en el desarrollo de una de las religiones más importantes que existe. Eu tenho uma hipótese de que uma relação carnal pressupõe um desejo e pressupõe um gozo. E isso é mundano demais na geração de um Deus. Mas você acha isso, Tuta? Não, eu não tenho nenhuma religião também, Roberto. Não estou nem entrando no mérito religioso, tá? Eu acho que pode ser uma hipótese. É uma hipótese de que, para que você gere um Deus, você não pode ter um desejo carnal. É uma hipótese, não sei. Okay. Yo creo que hay muchos eventos que rodean la formación de un Mesías, de un Dios, que están
vinculados, relacionados y impedidos por una relación carnal entre un Dios y una mujer. Uhum. É. Moisés, você vai falar? Não, eu prefiro não falar. Ok. Tá bem. Mas Fala Wagner, aí, eu Fábio. falei com a Bátia, pode gravar, tá? Bom, Posso Esse- falar? sim, claro. É, Maria eu Eugênia. acho que essa questão da concepção pela Virgem Maria é para fazer uma diferença e ver se a pessoa tem fé ou não, porque, obviamente, isso não acontece, né, normalmente, tá certo? É. Então, todo o resto ele existiu, ele teve uma vida social e política, isso está comprovado, é histórico. Para você daí acreditar em Jesus como Filho de Deus, como todo, daí tem uma exigência maior, que é você ter fé numa coisa que não tem a menor comprovação prática possível. Eu acho que é de propósito isso. Porque sobre a conjunção carnal, os deuses gregos, os outros deuses egípcios, eles tinham seus amores, seus amantes, suas vidas, né? Esse daqui, não, ele é totalmente fora do normal. Então, você acredita ou não acredita? É meio assim. Aí que está o exercício da fé, vamos dizer, né? O resto é histórico. Agora, isso daí, como os milagres e tal, já são uma exigência de quem acredita ou não. Eu acho que é para isso que colocaram uma imagem tão fora do normal, vamos dizer. Também é uma suposição, né? Como a Maria Tuta Eugênia, falou, é um chute. Maria Eugênia, eu acho que aquilo que aconteceu, pelo menos teria acontecido, vamos colocar tudo no condicional, depois que ele começou as suas pregações, a gente teria alguma prova que seria através dos evangelistas. Afinal, os evangelistas contam milagres, quer dizer, então eles devem ter visto, porque se você olha o evangelho de um evangelista, ele é muito parecido com o de outro evangelista quando relata o mesmo fato. A minha dúvida realmente permanece, e concordo com você, é só uma questão de fé. Antes dele começar a pregar, ou seja, a vida pregressa antes dos 30 anos de Jesus. Eu acho uma bobagem achar que a mulher precisava ser virgem. Ele fugiu para o Egito. Quer dizer, eu acho um negócio... Realmente, eu não tenho essa fé, por exemplo. Quer dizer, eu sou pior que os que têm fé? Não, é que eu acho que a questão do Egito é outra. Estavam sendo invadidos, estavam sendo perseguidos, tinha toda aquela história de que ia nascer aquela pessoa que ia acabar com o poder do rei e tudo mais. Mas não, é que é só questão de fé mesmo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa religiosa, eu acredito, eu sou católica e adoro Jesus Cristo. Porém, eu adoro aquele livro do Saramago, em que ele conta a história do Jesus Cristo concebido como uma pessoa normal, por um José e por uma Maria, que era um casal simples de pastores da época, só que tem aquele filho, e aquele filho também tem muitas dúvidas, tem muitas coisas. Eu acho bárbaro o livro, eu não sou assim, olha, temática. Eu acho que não faz nenhuma diferença para mim, pessoalmente, se ele nasceu ou não, sabe, de Deus ou não. Assim, a figura maravilhosa que ele foi, que ele representa, quem lê o Novo Testamento, pode ser verdade, pode não ser, mas, como dizem os italianos, se não é vero, é bem trovato, né? São lindas as passagens, são super bacanas. Se não existir uma pessoa assim, pelo menos a imaginação humana quer que tenha existido uma pessoa bacana desse jeito. Então, para mim, a questão do dogma não é tão forte assim. Mas para alguns católicos acho que para a maioria é super importante acreditar que a concepção foi da Virgem Maria. Eu acho que pode ser um símbolo, pode ser uma distinção, não necessariamente tem que ser verdade, e acho que para mim não faz diferença em relação à minha fé, mas isso é só meu testemunho. Legal. Ô, Maria Eugênia, só pegando o gancho daquilo que você falou, depois eu fico quieto aqui.
realmente, esse livro do José Saramago, o livro chama-se O Evangelho segundo Jesus Cristo. É um livro fantástico, como, por sinal, a maioria dos livros do Saramago. Quase a totalidade dos livros dele são fantásticos. Mas esse, em especial, é um livro muito bacana. Até recomendo para os amigos, quando tiverem oportunidade, se tiverem oportunidade, de ler. É A um livro Lúcia muito bom. Singer vai fazer 2 apresentações sobre Saramago. Ótimo, Vai ser, então deve citar esse livro. vai ser logo. Que legal. Muito bom. Ok. Mais alguma colocação? Eu queria falar aqui. Vai, Moisés. E acho que foi no Concílio de Trento que, naquela época, Jesus nasceu como homem e morreu como Deus. Porque antes disso ele era um profeta. E acho que foi nesse concílio que deu uma confusão muito grande, porque eles queriam que Jesus fosse Deus. Eles queriam promover Jesus a Deus para poder ser muito mais importante na religião católica. E, a partir daí, se criou esse dogma de que ele não podia ser gerado por uma relação carnal, porque também naquela época eles tinham os dízimos. Eu acho que tem muito a ver com isso. Eles tinham as relações entre os homens e as mulheres não era muito aceitável. Então eles procuravam vender os dízimos para resolver esse tipo de coisa. Se Deus nascesse de uma relação carnal, ia ser mais complicado de ter esse poder econômico sobre as transações, essas daí. Então, eu acho que tem muita coisa interligada entre a religião católica, que criou essas narrativas, e a partir disso que nós estamos discutindo. Moisés, só uma observação. Desculpa aí, eu estou falando mais que o José Luiz. Eu acho que Jesus morreu como homem e não como Deus. Porque, Exatamente. inclusive, um pouco antes dele ir para lá, ele falou: meu Deus, por que me abandonaste? Sem dúvida. Se ele fosse Deus, ele não teria abandonado. Sem dúvida que Jesus nasceu como homem e morreu como homem, mas o que eu estou falando é que, na época do Concílio de Trento, em um momento, ele nasceu como homem e, depois desse conselho, ele viveu como Deus. Entendeu? Uhum. Ele foi promovido nesse concílio. Mas todos aqueles milagres, todas as coisas do Novo Testamento já existiam, né, Moisés? A gente não sabe. É bem possível que sim. Ele era um profeta, devia ser um médium muito forte, devia ter muito poder, mas a gente não sabe dessas narrativas como realidades. Bom, o que tem é o testemunho dos apóstolos, né? Dos seguidores, né? Es importante recordar que no es el desarrollo normal de una persona, aún en el siglo I, el desaparecer y reaparecer con una capacidad de comunicación diferente, que es posible que los jueces, que los sacerdotes no tengan argumentos para enfrentar una discusión con él. Eso significa una formación intelectual, no ser un alumbrado, ser un hombre con una preparación y una formación necesaria, pero que no puede con el poder econômico e político de seus enemigos. Olha,
Eu entendo que Jesus tinha uma conexão com o Pai, né? Com Deus, que a gente não entende, né? Sí. E que certamente ele tinha capacidade mediúnica enorme, e esses milagres devem ter ocorrido, com várias testemunhas que escreveram. Mas, enfim, o que é importante no final é o seguinte, você pode dizer, o Sermão da Montanha é o documento básico que sumariza as ideias de Jesus, né? E que é o que é importante no final, porque entrar nesse detalhe, se foi de um jeito ou do outro que nasceu e tal, é entrar no detalhe para ver se é verdade, se não é, mas o que é realmente importante é a mensagem que ele trouxe, né? Que é através do Sermão da Montanha, que é a mensagem, enfim, ele trouxe um novo componente que era do amor, né? E que o Sermão da Montanha exemplifica bem, né? Exemplifica bem, e o desenvolvimento moral que era necessário, que é necessário para as pessoas se elevarem e tal. Então, essa é a mensagem importante. Eu acho interessante, foi tudo que foi colocado. Eu também acredito, como a Maria Eugênia colocou, que ele foi, né, a concepção foi normal, como uma pessoa normal, que Maria ficou grávida normalmente, né? Enfim, que ele, enfim, nasceu, mas que ele era um ser iluminado, sim, né? Opa, mas fica à vontade, pode falar. Você tem toda a razão, Wagner, você tem toda a razão, e eu acho que, sabe, a gente tem recebido, graças a Deus, e há graças a Deus, nós temos recebido profetas aqui na Terra, na humanidade, para vir e nos ensinar cada vez a sermos melhores. Então, não foi só Jesus, teve muitos outros antes. E, se Deus quiser, ainda vai ter mais que vão vir. Sem dúvida, sem E dúvida. a gente E precisa... uma pessoa que não conheceu Jesus e que era um perseguidor dos cristãos e tal, foi o grande divulgador das ideias de Jesus, que é Paulo, né? E que Esse foi... é um problema. Hã? Esse é um problema. Eu acho que a gente precisa cada vez mais ser melhor e ser mais paciente e pensar em ser mais caridoso, Sim, sem dúvida. melhorar com relação ao próximo, para a gente, no próximo profeta que vier, a gente aceitar as ideias e começar a divulgar mais e mais, sem criar guerras e vontades de ser esse o melhor do que todos os outros. Claro. Sempre Mas olha, Moisés, em relação a quem é católico, Jesus não é só um profeta, ele é Deus, né? Para a gente, ele é Deus, quer dizer, não desmerece nenhum profeta, e todos os profetas são bem-vindos. Mas essa é a diferença entre a nossa religião e o islamismo, por exemplo, que tem outros profetas. Para a gente, Jesus é Deus, ele é mais do que um profeta. Mas exatamente. Isso é questão de fé, mas isso é totalmente... não dá para discutir, né? É totalmente... Ou você acredita ou não tem lógica. Né? É esse o problema, Maria Eugênia. Nós, por conta disso que você fala, a gente não está preparado para receber o próximo profeta que vai nos levar a uma evolução muito maior da humanidade. A gente precisa estar disposto a abrir mão dessas regionalidades, dessas particularidades, para que a humanidade dê um bom passo na evolução dela. Mas por que a gente não receberia um outro profeta só porque a gente acredita que Jesus foi um momento em que Deus encarnou temporariamente? Por que a gente desmereceria ou não acreditaria? Porque a humanidade não está
não ficou pronta para isso, não evoluiu. Eu acredito o seguinte, que Jesus é filho de Deus, era um espírito perfeito que estava numa comunhão indescritível com Deus, mas ele não era Deus. Ele é o filho de Eu também Deus. queria fazer, desculpa, eu queria fazer uma Sim. colocação também. Essa inseminação artificial aí da Virgem Maria é uma coisa que, teoricamente, a nossa tecnologia de hoje permite isso sem problema nenhum. Sim. Então, nós não estamos falando de milagre. Nós não estamos falando, acredite quem quiser no que quiser. Só que eu digo, é uma coisa perfeitamente factível à luz da ciência de hoje. Né? E talvez fosse naquela época também. Porque não se pode desprezar também que a humanidade teve ciclos de conhecimento que foram perdidos e que foram registrados. Por exemplo, se você acredita no Novo Testamento, no Velho Testamento, tem que acreditar também no Mahabharata, no Bhagavad Gita, que conta a presença de deuses na Terra, uma tecnologia altíssima. Então, assim, particularmente, eu acho aí cada um acredita no que quiser, né? Só que eu estou dizendo que é um fato que é perfeitamente factível com a tecnologia que nós temos hoje, só isso. Bom. Perfeito. Temos mais alguma colocação? Eu posso falar? Por favor, claro. Então, eu acho que eu perdi, né? Porque era 7 horas. Era certo. Pois perdi, entrei agora. Mas, em suma, é um assunto interessante. Eu queria ressaltar aí do ponto de vista, vamos dizer, mais histórico, né? Eu acho que o Ivan tem toda a razão, né? Cada um tem a sua fé, cada um acredita da sua forma. O Moisés colocou bem, eu acho que são várias pessoas, vamos dizer, ele fala em profetas, vamos dizer, vários profetas que vieram. Né? Hoje, contemporaneamente, a gente tem essas pessoas. Né? Você tem o Gandhi, você tem a Madre Teresa de Calcutá, são exemplos. Acho que aqui a Irmã Dulce no Brasil, próprio Chico Xavier, quer dizer, que são pessoas que trouxeram uma mensagem, que é essa mensagem de amor, de transformação, etc. O que me ressalta mais na imagem de Cristo, de Jesus, é o contexto histórico. Né? Ele veio dizer coisas numa sociedade escravocrata, numa sociedade em que havia ódio entre as nações, entre os impérios e entre, em suma. E ele trouxe essa mensagem. Né, que na realidade é uma mensagem avançadíssima para a época e que nem todos entenderam isso. Para né? hoje ainda. E nem hoje, mas tudo bem, as guerras estão aí, etc. Mas, o que você falou, quer dizer, eu acho que talvez, aí sempre do ponto de vista histórico, eu acho que se não fosse Paulo, né, eu acho que talvez o cristianismo não existisse, tal como uma ideologia, uma religião ocidental que se espalhou pelo mundo todo, né? Praticamente. Então, eu acho que se não fosse por Paulo, seria uma seita a mais lá na Judéia da época, né? Eu acho que lá teria outras. Paulo foi escolhido, né? Paulo foi o que levou, quer dizer, porque era para ser uma seita, vamos dizer, lá, interna. Os apóstolos todos eram, vamos dizer, bem carentes, né, vamos dizer, de conhecimento, etc. Agora, Paulo não, ele era juiz, ele era, em suma, um cara bem formado, e até com cidadania romana, né, apesar de hebreu. Então, eu acho que isso é esse contexto histórico que eu acho que é importante. Né? Agora, é evidente que há um contexto religioso, de fé, que aí é cada um. Agora, a mensagem ela é válida e está aí. Né?
Quer dizer, quando diz, amar ao próximo como a si mesmo, não estou pregando, não, mas Não, eu eu acho sei, que é mas uma é um fato. mensagem que é É uma um fato. mensagem importante, quer Não, dizer. Paulo não só divulgou, como ele trabalhou muito na questão do autoaperfeiçoamento, da elevação moral de cada indivíduo, né? Ele é um exemplo, né, de uma elevação moral, que ele veio de um contexto e enfim, ele dissecou esse assunto, né, da elevação de você se autocorrigir, auto-melhorar, né, para enfim, se elevar, né? Uhum. Bom, ok. José Luiz, eu não sei se tem mais alguma colocação, o tema é muito interessante. Só para dizer, eu acredito na visão espírita. Então, efetivamente, Jesus é filho de Deus, é o nosso irmão, como todos nós somos filhos de Deus, né? E ele estava aqui em comunhão com Deus. Então, Maria Eugênia, quando coloca que é como se fosse Deus encarnado, né? Que a religião católica coloca, né? Mas é uma comunhão que é indescritível, não é? Que você pode falar, é o próprio, não, era Jesus, porque Deus ele está acima, inclusive acima de Jesus, né? É o Criador, inclusive o Criador de Jesus. Enfim, e Jesus era um espírito perfeito, né? E que trouxe, enfim, aí tem toda uma discussão, né, no espiritismo, né, que ele é o governador da Terra, que é ele que digamos, a estrutura, é a figura central que vai trazer o desenvolvimento, que vai buscar e batalha, de certa forma, pelo desenvolvimento, e que todos vão, afinal das contas, todos nós vamos nos tornar espíritos perfeitos com o tempo, mas pode passar milhões, bilhões de anos. Mas, enfim, não quero me estender nisso muito. Eu só queria... A minha visão não é tanto religiosa. Eu acho que Jesus foi mais um sociólogo. Tá? Um sociólogo. Eu não vejo ele como um religioso, eu vejo como um sociólogo, porque aquilo que ele pregou é sociologia. Não é, na minha opinião, não tem nada a ver com religião. É sociologia. Amar o outro como a si mesmo, porra, isso é questão de sociológica. Eu não preciso acreditar em Tupã, não preciso acreditar em ninguém para fazer um negócio desse. Então, eu vejo que é muito interessante esse tema, né? Quer dizer, a gente, incrível. Não quero desfazer dos outros, o ensinamento... cada um realmente tem seu pensamento. Mas eu vejo o Jesus como um sociólogo. É um mestre. Oi? Um mestre na época, né? No bem viver, não é? Em buscar o ideal. E nós vamos estar... A gente vai estar cada vez melhorando mais, a Terra está melhorando, enfim, cada vez mais nós vamos ter aqui pessoas iluminadas que vão permitir um desenvolvimento cada vez melhor do planeta. Enfim, mas, na realidade, a mensagem do Sermão da Montanha é o que é importante, é o que precisamos internalizar, né? Nós precisamos internalizar essa mensagem. Mas, enfim, pessoal, José Luiz, olha... Foi ótima a apresentação e suscitou toda essa discussão. A gente vai com delicadeza nessa discussão, porque aqui o grupo tem pessoas de todas as religiões, inclusive quem não tem religião nenhuma, então a gente discute com delicadeza esses temas, né? E vamos, enfim, vamos respeitar todo mundo, todos, porque no final todas as religiões, todas as pessoas, tendo ou não religião, se atuam de forma correta, eles estão se elevando e vai subir. Independente da religião, todos buscam e vão em direção a Deus, não é? Que é o que todo mundo vai chegar. Os que, né, com o tempo, vai chegar. Né? Eu acredito, enfim, com a reencarnação, as pessoas vão se aperfeiçoando. Mas, enfim, pessoal. E, José Luiz, obrigado, agradeço muito, foi ótimo. E tem mais alguma pergunta? Alguém que gostaria de falar mais alguma coisa? Só dar parabéns aí para o José Luiz, e o tema é interessante, né? A Foi despeito de qualquer religião, é uma figura interessante de ser discutida. Foi ótimo.
Foi muito legal Foi mesmo. ótimo ouvir todos. Porque ele falou que ele apresentou de forma respeitosa, e foi ótimo, foi excelente. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Valeu. Obrigado, Rafael. Foi Parabéns. Maravilha. Muito obrigada. Muito bom. Tchau, pessoal. Olha, Tchau, daqui a gente. pouco vai começar a apresentação da Batia Cohen, que, por sinal, na semana que vem ela vai fazer uma apresentação para nós, né? Mas essa apresentação não é para nós, é para um público mais amplo e que é o lançamento do livro dela. Então, essa é de hoje. Mas na semana que vem ela vem para cá falar conosco aqui sobre Matisse, não é isso, Moisés? Não, eu acho que é... A Marguerite. É um deles. Enfim, agora... Wagner, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando fala. eu comecei a participar aqui, teve uma apresentação sobre o Chagall. Quem que fez? Foi Vocês ela, lembram? foi ela. Agora eu estava com a vontade de ver de novo. Aquilo foi gravado? Porque agora está tendo exposição. Foi gravado, tal. sim. Foi gravado. Nós vamos... Olha, eu estou combinando com o Ari que eu tenha tudo gravado em MP4, de passar aí para o YouTube, que fica mais fácil, senão é muito pesado. Né? Legal. Mas tudo bem, eu vou pegar esse do Chagall já. Legal, obrigada. Para liberar rapidinho, tá bom? Wagner, o link para assistir a Senão próxima... tem uma apresentação de Chagall fantástica no Centro Cultural do Banco do Brasil. Sim, vale por a isso que pena. eu lembrei. Falei, ia ser legal ver de novo. É Matisse, sim. Matisse, isso. Fala, Hélio, porque Magritte já foi feita essa apresentação. Vamos lá, Hélio, desculpa. O próximo tema é esse link mesmo? A gente permanece aqui para assistir? Não. Nós temos que sair e tem o link. Eu vou colocar lá no grupo o link para entrar de novo. Mas eu já coloquei. No convite de hoje, tinha o link e tem o número. Quem mexe no Zoom sabe. Mas eu vou colocar o link, que ela forneceu o link depois. Eu vou passar para todo mundo o link. Tá bom? Tá, é agora, em seguida. Vai ser às 8h30, daqui a pouco, daqui 10 minutos. Tá bom? Legal, obrigada. Tchau, gente, até daqui a pouco. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau. Até a semana. Tchau. Até a semana que vem. Tchau, Tito. Quiero aprovechar... fala, José Luis. Quiero aprovechar el momento para recomendar a todos ustedes algo que he estado leyendo desde hace algunos años, que es la filosofía de Spinoza. Ótimo. Pode ser a próxima. A próxima apresentação sua? No, todavía no. La próxima va a ser sobre restauración. É verdade. Está certo. Está certo. Pero es muy importante recordar a Spinoza como el primer gran agnóstico y un hombre que, siendo de origen judío, tiene una visión muy completa y muy diferente de Dios y, por tanto, de la religión. Muito bom. Vamos ouvir. Acho que seria muito legal a gente conhecer melhor. Muito bom. Bien. Legal, gente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Falou. Okay, tchau, obrigado. Gente. Tchau. Lúcia, já foi dado uma palhinha aí, né? Do Saramago. Vocês já deram uma palhinha para mim. Muito bom. Mas eu não vou me estender no Evangelho segundo Saramago, porque senão... Tá ótimo. Ok. Você fica preta. Ótimo. Tchau, gente. Tchau. Até mais. Tchau.